Olá, alunos, iniciando o bate-papo aí em relação ao marketing esportivo, onde da última vez a gente conversou já um pouquinho sobre, sem ser o marketing tradicional, a gente já dividiu para o marketing esportivo, né? E algumas aplicações, algumas definições, alguns conceitos aí, né, que a gente pôde ver, algumas diferenças de definições de um autor para o outro, né? Realmente nessa fase tem um embasamento teórico grande, né? A gente viu que a definição ainda não está tão clara entre os autores, né? Entre o marketing esportivo ou o marketing por si só, né? Tem alguns que dividem, tem outros que não. E continuando a discorrer sobre o trabalho, que um dos trabalhos que eu estou usando, que eu coloquei lá até como texto de apoio para vocês, eu subi lá no portal como texto de apoio para vocês, é um capítulo pequeno que o autor coloca essa dicotomia aí de o marketing do esporte e o esporte do marketing, né? Mostrando que existem pelo menos duas formas aí, segundo esse autor aí, Campomar 92, que a gente tem aí entre o marketing e o esporte, né? Duas formas que a gente pode olhar, né? Então, como ele coloca, né? Considerando-se a classificação, encontram-se então duas formas basicamente distintas de promover a ligação entre os elementos do marketing e do esporte, né? Ele pode ser visto pelo menos aí de duas formas, né? Lembrando que eu não falei no videozinho de envelhecimento, da aula de envelhecimento, mas hoje, por ser sexta-feira, a gente tem tarefa de questionário aí para as duas disciplinas, tá? Tanto do marketing quanto para o envelhecimento, com o mesmo prazo que vinha sendo adotado antes, né? De 15 dias aí, em média, para vocês responderem, né? Até pela quantidade de tarefas aí que vocês têm. E quando a gente pensa, como só voltando aqui, então a gente vai tentar falar aí sobre marketing do esporte e o esporte do marketing, né? Essas duas colocações aí, sugeridas pelos autores do trabalho. Então, o que vem a ser, segundo eles, o marketing do esporte, né? Então, técnicas de marketing aplicadas à promoção de uma modalidade específica junto a um determinado público, como oferta de um serviço de lazer, né? Para esse autor. Para esse outro autor, então, é tudo que faz parte, direto ou indiretamente, de atividades esportivas, né? Desde a engenharia de produtos até a associação com atletas e propagandas, né? E ainda, por último, aqui, situando-se na indústria de entretenimento e movimentando anualmente nos Estados Unidos e Europa mais recursos que o cinema e a televisão, aí, 30% do tempo de imprensa diária e 30 a 40% do faturamento de grandes redes de comunicação. Então, essa última colocação deixa clara a potência, como já foi dito antes, do marketing esportivo no mundo, né? Em relação a produtos de esporte propriamente dito ou outros segmentos de mercado, né? Então, o marketing do esporte vem a ser o marketing esportivo específico das modalidades aí dos desportos, né? Ou de materiais, produtos, mas tudo voltado para a área esportiva. Então, uma propaganda de uma loja de esporte, uma promoção de um clube de futebol para ingressos mais em conta, ou para outra modalidade específica, seria
fazer marketing do próprio esporte. Então, a promoção por si num esporte. Isso seria o que os autores colocam como marketing do esporte, né? Que é um pouco mais simples da gente entender, mas tudo que está relacionado a uma modalidade específica, né? Segundo esse primeiro autor. Esse segundo já coloca que pode ser direto ou indiretamente de atividades esportivas, né? Então pode ser outras atividades, precisa ser uma específica, como o exemplo das Olimpíadas que eu falei, né? Atividades diferentes, mas eu posso ter um plano, um projeto de marketing em volta, e no caso das Olimpíadas com certeza tem, em volta de tudo isso, né? Mas e o contrário, né? Como a gente colocou lá no início, né? Marketing do esporte ou esporte do marketing. Então, o esporte do marketing, né? Vem a ser aí, segundo o trabalho que eu estou usando como base, um modo de relacionamento em que o esporte vai ser integrado a atividades normais de uma empresa de bens ou serviços, né? Então, agora sim, eu estou pegando o esporte, por isso que é o esporte do marketing, e estou usando ele como uma ferramenta de sensibilidade ao meu público-alvo, ou chamariz, para atividades aí de uma empresa de bens ou serviços, mas uma empresa normal, que não tem nada a ver com o esporte, né? Esses autores aqui chamam essa manobra de segmentação por estilo, né? Que é o elo entre as ações promocionais da empresa e as preferências de seus consumidores-alvo, né? Como eu coloquei aqui nessa imagem, por exemplo, né, o que vai ter de ligação aí o tenista aí, Roger Federer, né, esse fenômeno desse tenista com essa marca aí de macarrão, tudo bem? É isso que está colocando, é isso que ele está tentando dizer aqui, né? Então, ela entre as ações promocionais de uma empresa e as preferências de seus consumidores. Então, se aqui houve um estudo de marketing, né? Pensando no consumidor-alvo, com certeza avaliaram que esse ícone esportivo era um elemento importante para chamar a atenção e poder linkar essa marca a esses consumidores através desse ícone, através desse herói, como alguns autores podem colocar dentro do mundo esportivo, né? Vendo e voltando a dizer como é grande o mundo esportivo, né? E como outras empresas podem se aproveitar disso para tentar chegar num consumidor-alvo. Então, quando é feito esse planejamento do meu público-alvo, eu sei que essa marca aqui, no preço que ela custa, no que ela tem a me oferecer, até que ponto ela pode agradar o público que assiste esse cara aqui, e com certeza, né, idolatra esse cara e tem esse cara como referência, admira, é esse público que vai ser atingido usando uma propaganda, por exemplo, dessa, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tenta colocar nessa segunda colocação, né? O posicionamento por mercado-alvo, né, é o termo que esses autores usam, esse autor usa, para justamente explicar esse fenômeno. Olha lá, link entre um determinado produto, serviço, até a própria imagem de uma instituição com a identificação de como ele coloca aí, desculpa o erro de digitação, mas um cenário esportivo, né? Então, imagem, serviço ou produto com um cenário esportivo. Então, é bem a imagem que eu trouxe aqui para vocês, vem dizer isso, né? Só que como comentei na outra aula para vocês, né? A dúvida que vem para a gente, a dúvida que me surge à cabeça é essa, né? Será que há sempre esse estudo sobre
olha, o público que admira esse cara, o público que segue esse cara, tem esse tipo de preferência. Então, eu quero atingir esse público. Ou será que é mais uma briga de oferta e procura em relação a cachê e quem está disponível, né? Mas o que os autores colocam é que para o marketing esportivo, né? O marketing do esporte, o esporte do marketing ser bem aplicado, tem que haver esse planejamento em volta de quem você quer atingir com a sua estratégia aí de marketing esportivo. Para a próxima aula, eu vou trazer alguns exemplos de grandes marcas e que surgiram aí nos últimos anos e se ligaram ao esporte e aos esportes, né, como um todo, e o porquê disso, né? Qual que era o objetivo deles em se juntar com determinado esporte, o que eles queriam fazer com a imagem da empresa. Então, é bem bacana essa parte prática que aí eu vou trazer para a próxima aula para vocês, né? Que o próprio texto, para quem quiser se adiantar, o próprio texto já coloca, já tem lá no próprio texto alguns exemplos. E aí eu vou trazer para vocês para o próximo debate, né? Então, o que é importante até aqui da gente deixar em mente, né? O esporte, que é algo que surgiu aí, né, empiricamente, de forma amadora, ele influencia hoje, através de seus ícones e ídolos, na, na propaganda, na promoção de muitos produtos, serviços aí, né, e imagens, né, de empresa. Como a gente vai ver nos exemplos, às vezes algumas empresas usam o esporte para alavancar a própria imagem ou para colocar a imagem depois de estudos feitos e verificando que determinadas faixas etárias ou faixas econômicas não consomem tal produto ou não utilizam serviços de determinada empresa, uma empresa pode pegar e falar, olha, eu quero alcançar essa faixa etária aqui que eu não estou conseguindo alcançar por vias normais. Vamos fazer uma estratégia de marketing? Qual vai ser a estratégia de marketing? Então eu vou usar tal esporte ou tal clube e através dessa junção dessa operação de marketing, né? Dessa junção dessas duas marcas, desses dois nomes, os meus clientes aí, alvo que eu estou querendo atingir, vão olhar e vão ter uma imagem diferente da minha empresa, vendo que eu estou me juntando com determinada marca, ou determinado esporte, ou determinado atleta, né? Então, vem a ser uma estratégia que aí você vai olhar para aquela empresa, a população como um todo, e aqueles que admiram a marca que aquela empresa se juntou vão aí teoricamente começar a se juntar a essa marca, né? E aí vira uma fusão, né? Então a gente vai trazer alguns exemplos aí para tentar ajudar no entendimento. Realmente, turma, esse primeiro momento aí do marketing, né? Depois a gente vai ter algumas tarefas e tal, mas a gente fica girando aí com definições, conceitos, né? Visões dos autores. Então é um pouquinho mais maçante. Bem, então na próxima aula a gente vai trazer alguns exemplos aí para vocês e hoje tenho algumas atividades aí pelo dia ser todas as sextas-feiras agora é o dia de questionário, né? Então daqui a pouco já vai estar lá. Mas tem o prazo de 15 dias aí, um prazo tranquilo para vocês, tudo bem? Um forte abraço.